Estamos de volta com o Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida há 2 anos na sua TV ABCD. E hoje aqui conosco o Dr. Braz, fazendo um bate-papo sobre saúde do homem e como a prioridade é a pergunta dos telenautas, Maiara. A Maria Helena, ela pergunta se suor noturno e insônia podem ser sintomas da menopausa do homem. Na verdade, o termo menopausa não se aplica ao homem e hoje já não se usa também o termo andropausa. O termo correto é distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ou a sigla é DAEM. Esse tipo de sintomas, sudorese, insônia, pode estar relacionado a uma oscilação, uma queda dos níveis de hormônio, de testosterona. Junto com isso pode ter uma alteração de humor, normalmente irritabilidade e sensação de fraqueza, sensação de cansaço. Isso é uma coisa que pode ser avaliada e corrigido. Porém, se ele tem essa sudorese, tem que se avaliar algumas outras coisas que podem estar levando, algumas outras doenças que podem levar a esse tipo de coisa. Então tem que fazer uma avaliação clínica para poder ver se o problema é hormonal, se tem um distúrbio hormonal ou se o fator é algum outro. Mas o termo menopausa masculina não existe e hoje também o andropausa não se usa mais. Braz, a gente passou bem en passant aqui sobre o assunto dessa dificuldade que o homem tem de procurar tratamentos, de procurar tudo isso. Pela tua vivência, até pela tua especialidade, tratar basicamente de homens, né? O que você acha? Por que existe tanto essa dificuldade? Até para a gente tentar baixar um pouco basicamente é cultural. Eu acho que o grande problema é por uma referência cultural, em que o homem latino ele se acha indestrutível, ele se acha assim intocável. O poderoso. O poderoso e intocável. Então, para o machismo dele, ir a um médico e se submeter a um exame, por exemplo, um exame de próstata, não é um exame nenhum bicho de 7 cabeças, é um exame normal, para nós é um exame totalmente normal. Então isso mexe com a masculinidade dele. E na verdade não tem nada disso. Então talvez essa dificuldade do homem ir ao consultório esteja relacionado simplesmente a um fator cultural. Isso vem mudando gradativamente, com a informação vem sendo modificada as coisas, mas na região já é muito mais fácil tratar isso, o homem vem com mais frequência. No caso do urologista, nós atendemos homens e mulheres, porque nós tratamos rim, bexiga. O número de patologias de bexiga em mulheres é muito grande. Por exemplo, falando em qualidade de vida, um homem que tenha que levantar 4, 5, 6 vezes durante uma noite para urinar, isso compromete a sua qualidade de vida, porque no dia seguinte ele está com sono. Com certeza. A mesma coisa, uma mulher que tem uma incontinência urinária, ela tem um comprometimento da sua qualidade de vida, porque se ela perde urina de tossir, de espirrar, muitas vezes de rir ou subir um degrau de escada, isso vai refletir na sua qualidade de vida e vai impedir que ela tenha uma vida social, uma vida normal. Então, são pequenas coisas que são possíveis de serem tratadas e que influenciam terrivelmente a qualidade de vida dos indivíduos. Muitas vezes fazendo com que a pessoa se isole, ela para de frequentar e de sair de casa porque ela, no caso da mulher, porque ela perde urina. Ou no caso do homem, porque ele está mal-humorado, porque ele não dormiu à noite. Ele teve que levantar 5, 6 vezes durante a noite, e isso vai se refletir no seu dia a dia, no trabalho, tudo, e vai comprometer a qualidade de vida. Então, são pequenas coisas que são possíveis de serem avaliadas e tratadas e que muitas vezes o indivíduo não sabe e ele vai se isolando por causa disso. Principalmente mulheres que perdem urina, elas deixam de ter uma atividade normal, deixam de ir, de sair, de fazer alguma coisa porque perdem urina. O Carlos, ele está com 56 anos e pergunta se tem como evitar a impotência sexual. Bom, a primeira coisa que precisa ser avaliado é qual o grau de disfunção erétil, ou que é o
o termo mais correto, se esse distúrbio de ereção, se essa disfunção erétil está relacionada a algum problema hormonal, se está relacionado a algum problema circulatório. A melhor maneira de se prevenir alguma coisa é através de atividade física, alimentação balanceada, controle de níveis de pressão, controle de níveis de colesterol, de glicemia da diabetes. Tudo isso influencia para que o indivíduo tenha uma menor chance de vir a desenvolver um problema de potência, de disfunção erétil, mas não vai impedir, porque depende de alguns fatores, inclusive de ordem física, de pessoal. Por exemplo, o indivíduo que tenha distúrbios circulatórios de origem familiar, ele pode vir a desenvolver a impotência ou a disfunção erétil por uma alteração circulatória que independe do tipo de atividade que ele levou durante a vida. Umas vasculopatias que nós chamamos. Mas, em geral, a prevenção se faz através de alimentação e exercícios. E uma vida bem regrada. Mas, primeiro, tem que se investigar qual é a situação desse indivíduo, o que ele tem, e aí sim instalar um tratamento. Legal. Eu acho que você já até antecipou uma situação que foi um esclarecimento de que o urologista ele cuida de homens e de mulheres. Eu acho que é bem legal esse esclarecimento. Eu quase apanhei no consultório, porque estava um casal e a mulher perguntou: nossa, mas vocês cuidam de mulheres também? Eu falei: cuido. Mulher tem rim, tem bexiga, não tem cérebro. Ela ficou brava comigo. Não tem cérebro, mas rim e bexiga elas têm. Então, mas cuidamos sim. Boa parte das nossas pacientes são, obviamente, das pacientes são mulheres. Os distúrbios de ordem miccional na mulher são muito frequentes. Incontinências urinárias, cistites, os cálculos de rim, você já conhece? Sim. Cálculo de rim que você já teve. Alguma outra doença urológica hoje ela é muito comum no teu consultório, até como informação para o pessoal? Você já citou algumas agora, a gente já citou até esses acompanhamentos. No caso das mulheres, as cistites são extremamente frequentes. E as mulheres sofrem muito com isso. As incontinências urinárias, existe uma situação que nós chamamos de urgência miccional ou urge-incontinência. São mulheres, e isso ocorre em homem também, mas com muita frequência em mulheres, elas têm o desejo sexual, o desejo miccional, e esse desejo miccional, ele instantaneamente já cursa com a perda de urina. Isso é um fator muito frequente de ocorrer na população feminina e perfeitamente investigável e tratável. Tá? Tem drogas para tratar isso, e que é uma coisa que compromete terrivelmente a qualidade de vida. Você imagina uma pessoa que está chegando em casa desejando ir ao banheiro e não tem tempo de abrir a porta e vaza toda a urina. Ou o simples fato de abrir uma torneira estimula o desejo e acaba perdendo urina. Então, isso compromete terrivelmente a qualidade de vida dessas pessoas. Com certeza. Então, e são coisas tratáveis. São coisas perfeitamente tratáveis. A gente vê até aqui no seu currículo que você é membro da Sociedade Brasileira de Urologia. Sim. A gente até citou algumas situações de doenças, essa coisa toda. E eu, pelo menos, tenho reparado que tem uma série de comerciais recentemente em televisão valorizando essa situação de procure um urologista. Isso. O que é a Sociedade Brasileira de Urologia? Vamos explicar um pouquinho. A Sociedade Brasileira de Urologia é a entidade responsável por agregar os urologistas brasileiros e é o responsável por emitir o título de urologista para os médicos urologistas. Ela faz campanhas periódicas de educação. Existem algumas campanhas feitas pela internet, outras feitas de maneira mais aberta, com palestras, prevenindo para a prevenção de câncer de pênis, para a prevenção de câncer de próstata. Exerce alguns mutirões
entre os hospitais para que sejam feitos tratamentos de uma determinada doença específica para aquele mutirão. Então, é o órgão responsável e normatizador das condutas da urologia no Brasil. E tem se envolvido nessa situação de estar divulgando, de estar divulgando a especialidade e de estar disponível para o povo. Exatamente, é o órgão de apoio também, não só de normatização, mas de apoio ao urologista e de divulgação dessa sociedade e tentando criar uma educação populacional a respeito das patologias urológicas, trazendo o paciente para o urologista, trazendo para que nós tenhamos os devidos cuidados com eles. Perfeito. Brás, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer enormemente mais uma vez a sua participação aqui conosco. Né? Você sabe que a gente já deixa uma intimação para uma próxima participação e a sua já está assinada aqui, né? Que você já é sócio de carteirinha aqui da casa. Eu gostaria das suas considerações finais para os nossos telenautas. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito e, como das outras vezes, eu volto a falar, a principal coisa que se tem a fazer é, na dúvida, procure um seu médico, seja ele da especialidade que for. Se você tem uma dúvida, vá ao médico. Ele é o técnico capaz de te dizer o que está ocorrendo, ele é o profissional capaz de te dizer o que pode ser feito, e isso é principalmente a melhor prevenção que existe. É a melhor coisa. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, Elbrás. Maiara, obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Balista. Obrigada ao Brás também pela participação, foi muito bom. Legal. E telenauta, muito obrigado pela sua participação. Esse programa é feito por você e para você. Então, a todos vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus e até a próxima terça, se Deus quiser, com mais um Celtic em Foco. Até lá!